Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Consciência Paranormal, que acontece no Instituto Ivan Martins. E aí, você já está nos seguindo? Não? Ainda não se inscreveu no canal? Olha, tem que inscrever, né, gente? Vamos participar de verdade, chamar os amigos, os parentes, né? Os vizinhos, amigos, os não tão amigos assim, se você não gostou, não é? Mas vamos trazer bastante gente para que isso se torne uma grande, né? Uma grande confraria, uma grande irmandade, vamos colocar assim, uma comunidade, né, gente? Para a gente trocar ideias, lembrando que aqui não tem mestres, somos todos alunos. Os mestres já não estão entre nós, não é isso? Aqui estamos todos no caminho do aprendizado. Se você quer se tornar um não sábio, né, o caminho é esse. É só achar que sabe alguma coisa. Você não sabe de nada, né? Toda vez que a gente tenta saber de alguma coisa, a gente sabe um pouco menos, né? Que diga os doutores, né? Tão doutor em alguma coisa e tão alheio a todo o restante. Então vamos abrir a cabeça e vamos observar, vamos ouvir. Temos tantas perguntas quanto vocês. Nós só estamos fazendo aqui uma grande troca, não é isso? Então sejam muito bem-vindos. Lembrando que isso aqui não tem nenhum tipo de contribuição, né, gente? Então tem um piquezinho aí do lado, a gente não tem ninguém patrocinando, então se você puder, deixa aí uma contribuição no Pix para a gente continuar com esse trabalho. Hoje eu tenho um convidado muito querido, ele é um renomado tarólogo, gente, Aran. Ele desbanaliza, né, essa questão do tarô, né, no Brasil, porque o que acontece? Muitos, né, se tornam tarólogos, só que não, né, gente? Tem um pouquinho de bagunça aí, então ele vem falar pra gente como é que ele está conseguindo, né, esse processo de desbanalizar o tarô. Sérgio Padovan, muito querido, ele deixa uma carreira sólida de TI e mergulha, né, nesse outro universo da psicanálise e tudo mais, e vem há mais de 20 anos fazendo esse mergulho no conhecimento dos arcanos maiores e menores do tarô, uma visão mais psicanalítica, uma visão mais, talvez até mais científica mesmo, do que se diz respeito ao tarô, até onde eu entendo o trabalho dele, evidentemente. Figurinha conhecida aí pelas mídias televisivas, rádio, jornais, revistas. Então, vamos conversar com ele agora, né, gente? Bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço. Gratidão por estar aqui. A gratidão é minha, pode ter certeza, cada vez mais, né? Por essa oportunidade que você está me oferecendo. É uma oportunidade que eu valorizo muito, né? Principalmente no mundo onde você abre um campo aí de possibilidades, né? E as pessoas acabam realmente falando o que querem, né? Se tornando autoridade sem muitas vezes ter um currículo, sem ter um aprofundamento, ou seja, banalizando, né, muitas coisas. E as pessoas que estão, né, de repente buscando a primeira vez aquele conhecimento, eu agradeço essas oportunidades aqui, porque quem sabe a sincronicidade, né, já leva essas pessoas a uma direção mais correta, mais certa, né, um pouco mais verdadeira e pé no chão. Pé no chão, eu acho que é uma das dificuldades de quem busca a espiritualidade hoje, com tantos nomes novos para ressignificar coisas tão antigas, coisas tão básicas, né? Quando você vê os arquétipos, por exemplo, nós vamos vê-los, sobretudo na psicologia junguiana, nós vamos ver isso de uma forma muito clara. Já na questão freudiana, a gente vai identificar de uma outra forma, vai para uma outra vertente. E você faz esse trabalho, né? Você transita nessa questão arquetípica tanto dos maiores quanto dos menores, né? Sim, o tarô é um conjunto de 78 cartas, né, separadas nesses dois conjuntos, de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E eu criei mesmo uma metodologia já há muito tempo. O meu forte, assim, o meu propósito é ensinar tarô mesmo, mas dentro de uma linguagem da tarologia, né? Logia, conhecimento, estudo.
né? E aí essa completude do tarô é importante, porque nesse conjunto você tem uma separação assim gramatical, vamos chamar assim, né? Você tem nos arcanos maiores exatamente como você falou, uma imagem arquetípica que traz uma função psíquica, uma situação concreta, né? Então, se a pessoa está vivendo um momento de realização, nós temos algumas cartas, alguns arcanos maiores que indicam isso, como o próprio Sol, uma carta lindíssima, né? Até tatuada aqui no meu braço, é o símbolo do tarô consciência, né? E os arcanos menores nos diz, mesmo naquele momento de realização, momento positivo, como que a pessoa está naquele momento, né? Porque ela pode estar tendo um tipo de um desafio na sua vida, né? Uma separação de um grande amor, né? E aí naquele momento que eu até falei para você já como exemplo que eu gosto muito, um ator recebendo o Oscar, né? O maior momento de realização da carreira dele. Então você vai ter exatamente essa carta do Sol, da Imperatriz, né? Qualificando, porque o tarô não teria outra carta para trazer a não ser esses arcanos que são luminosos, né, no sentido de prosperidade, mas naquele momento que ele está levantando ali a estatueta, né, ele pode estar vivendo também uma dor muito profunda porque não está com um grande amor do seu lado, que ele queria tanto compartilhar. Isso pode lhe causar um grande sofrimento. E eu acho que o ser humano cada vez mais tem uma dificuldade muito grande de entender a vida como ela é. Eu cito muito Nelson Rodrigues nesse momento, né? Que é às vezes esse paradoxo, né? E principalmente as pessoas que trabalham às vezes com a espiritualidade assim, também acabam polarizando muito, né? Ou você está bem, feliz, ou você não está. E esse abarcar, né, de você poder então valorizar aquele momento de realização, mas também respeitar a sua tristeza, isso é muito importante. Eu acho que essa é a grande riqueza do tarô e por isso que eu trabalho com as 78 cartas. Somos muitas camadas, né? Sim, exatamente. E planos, né? Plano mental, plano emocional, plano material, né? Então no plano material a realização está acontecendo, mas no emocional a pessoa está destruída. E sempre tem a questão da expectativa e também o plano do espectador em relação à própria vida, né? Porque nós, na verdade, nós nos lançamos em algum lugar e nos observamos, ou não, né? Ou nos observamos também através de espelhos, nem sempre diretamente, né? Às vezes meio de lado, às vezes espelho refletido em espelho, em espelho, em espelho, e a gente vai se tornando essas camadas. O ser humano, ele é dúbio, né? Não só dúbio, quanto cada vez mais ele deve estar tendo muita dificuldade de viver nesse mundo de polarização, né? Então o bom senso, eu gosto muito dessa palavra, né? Porque o senso vem dos nossos sensores, dos nossos sentidos, né? Nós temos essa respiração, esse equilíbrio para perceber em nós, né, esses planos, né, da vida e como que nós nos relacionamos, né, com a vida e com os fatos da vida, né? E aí talvez esse dúbio diminui, né, se você começar a ter mais autoconhecimento e mais sensibilidade, né, dos seus próprios sentidos, que eu chamo que são os nossos sensores, que nos orienta, né, de como, na medida que nós somos, não do outro, né? Isso diminui esse mundo dúbio que você acabou de colocar, que é realmente bem desafiador no mundo atual. O mundo atual ele está baseado em polaridades. Acho que sempre esteve, mas agora eu acredito que o mundo esteja com a palavra, né? Então, qualquer um pode dizer o que quer, a hora que quer, onde quiser, e a forma de você propagar os seus pensamentos também estão muito abertas, né? Isso dentro da questão arquetípica faria Jung, faria qualquer psicólogo do passado, os pais da psicologia, da psicanálise, fariam com que eles enlouquecessem, né? Porque hoje em dia você não vivencia mais interiormente sua persona. Você bota ela para fora, várias personas, várias camadas, multifacetada, cada um diz o que quer, né? Então você acha que essa polaridade hoje, já que você entrou por esse lado, você acha que essa polaridade hoje, ela vai chegar onde? Qual é o ponto de chegada dessa polaridade? Eu acredito que em algum momento, como já está acontecendo, né, vão existir alguns colapsos,
né? Porque esse é o símbolo do infinito, né? Sim. Então, quando você vai muito para um extremo, né, depois isso acaba voltando para o caminho do meio, né, famoso caminho do meio, né? E aí os ciclos vão se renovando. Eu acredito muito nisso, né? Ainda muitas coisas vão se voltar a um bom senso, porque, gente, quando você fala de arquétipo, né, existe uma estrutura, né, que não tem muito o que discutir, né? Então você, exatamente dentro do conhecimento, às vezes, da ciência, de um código genético, de um DNA, né? Você pode ser ateu, você pode ser cético, você pode ser budista, né? Se você quer decifrar o código genético, ele tem que ter uma linguagem ali, né, universal e única. Então ali você não pode ter polaridade, ali você não pode ter dualidade. Então eu acho que isso que está acontecendo. As pessoas estão relativizando tudo, né? Tudo pode ser. Não é tudo pode ser, entendeu? O mundo material, a estrutura, né, ela é construída dentro de uma questão sistêmica, né, onde uma célula tem que ter um propósito, ela tem uma função, e não dá para relativizar. Entendeu? Os arquétipos, né, eles existem exatamente por isso, porque o dia tem sua função, a noite tem sua função, né, inclusive no nosso corpo. Né? É por isso que as pessoas estão cada vez mais ficando doentes, porque hoje nós encontramos artifícios, né, que burlam, né, externamente algumas condições, mas o organismo respeita os arquétipos, né? Então seus neurotransmissores, seus hormônios vão estar produzindo ou não na medida desse cosmos, né, desse universo autoconsciente, e que aí não há muita relatividade, né? Então nós precisamos entender essas duas coisas. Algumas coisas é muito importante nós relativizarmos, nós ampliarmos a visão, né? Percebermos essas polaridades, mas é importante saber aquilo que não pode ser relativo, né? É mais exato. A relatividade é relativa. Exatamente, é mais ou menos por aí, né? É verdade, é eu acho que relativo. e aí o tarô foi incrível na minha vida, porque eu trabalhei realmente 20 anos em TI, acabei criando essa visão um pouco mais sistêmica, né, do psiquismo, da psique humana, das funções psíquicas, né, mas essa estrutura, esse exercício filosófico que eu tive de combinação de arcanos, das cartas do tarô, né, dentro dessa estrutura que eu chamo de uma linguagem, né, ele desenvolveu muito me aguçou muito nesse pensamento filosófico. Deixa eu fazer uma brincadeira com você, só para você entender aonde o tarô pode nos levar, né? Você concorda comigo que a frase, talvez um mantra dos esotéricos, né, dos espiritualistas, né, isso a gente escuta quase que rotineiramente, é assim: nada é por acaso? Sim. Isso é uma frase, né? Perceba que essa frase, né, para quem desenvolve essa capacidade filosófica de pensar, né, ela é furada em si. Por quê? O nada é uma totalidade. Se nada for por acaso, o acaso não existe. Nada é por acaso, ele não existe. Se o acaso não existe, você não saberia o que é sincronicidade. Entendeu? Porque uma coisa só existe se você tem uma contrapartida. Você só sabe que existe o norte porque existe o sul. Existem as outras direções, né? Então, minimamente o acaso precisa existir, pode ser num grau bem menor, no percentual bem menor, mas nada não pode ser, entendeu? Porque o acaso tem que existir para você perceber a coincidência. Talvez o termo seja nada é por acaso, não que o acaso não existe, mas que nada vai acontecer simplesmente por acontecer. Tudo leva a um certo ponto, né? É o que eu debato, por exemplo, com o tarô de adivinhação. Eu não gosto, nunca gostei. Porque o tarô adivinha? Não, o tarô vê. Mas o tarô vê o quê? Vê o caminho que você está traçando. Uhum. Então você não pode chegar. Eu brinco aqui com as pessoas sempre, né? Falo, gente, se vocês estão indo para o Já, não tenta chegar em Santos. Os caminhos são complicados, né? Você vai ter que mudar um pouquinho. Em algum momento você vai ter que parar e retomar, porque você não vai chegar. Não tem possibilidade. Então, eu digo que tudo que vai acontecer, de acordo com a leitura que você faz, é simples, porque a pessoa está no caminho. Então, você tem que mostrar, talvez, para a pessoa, dentro daquele contexto, o que você vê, como você vê, ver aquela questão arquetípica, e aí sim, você fala, agora você tem como mudar. Você tem como mudar essa direção. Então, o acaso, para mim, só funciona nesse sentido, né? Porque ele não existe
Ele existe, o acaso existe, mas nada pode acontecer por esse motivo. Porque o acaso seria necessariamente você, como dizer assim, o planeta Terra aconteceu por acaso. Teve uma explosão e deu certo a reação química, aí nós vamos fugir completamente da espiritualidade. Porém, eu vejo uma luz no final do túnel quando eu vejo alguém especializado em TI, que é uma coisa totalmente lógica, vem para o tarô, que é uma coisa ilógica. É uma coisa ilógica, a não ser que eu escolha a carta no meio, como se eu estivesse fazendo um teste de psicologia, eu escolho uma carta e te entregue. Aí, ok, eu estou vendo o meu arquétipo ali, estou sentindo ele. Agora, quando você faz isso numa escolha aleatória, qual é a ligação? Tá certo, a espiritualidade não está ali, mas tem alguma coisa movimentando aquilo. O que é? É o inconsciente, coletivo? Você está me dando uma oportunidade que eu sempre agradeço, né? Não, até porque tem coisas que as pessoas desconhecem, né? E assim, eu quero deixar um parênteses aqui, que o meu propósito é realmente falar do tarô para céticos, para ateus. Isso é importantíssimo. Porque a importância do tarô mesmo para céticos e ateus, e eu vou explicar por quê. Né? Sim. Mas também para todos os segmentos, porque quando eu fiz a minha passagem, né, vou chamar assim, tá, de um mundo completamente de ateus, de céticos, né, de razão, de lógica, para esse mundo mais abstrato, mais do inconsciente, da espiritualidade, eu fui do 8 para o 80. Né? Então, para mim só existia o mundo material, a razão, a lógica, e depois só passou a existir o mundo espiritual. Então, foi através da trilogia Matrix, a entender a trilogia, o caminho do Neo ali na trilogia, entendeu? Que eu percebi que eu estava me identificando com o arquétipo de herói, né? Assim como o Neo nas 5 versões anteriores. Tá? E aí caiu a minha ficha, falei, nossa, é o caminho do meio. E aí eu comecei realmente a ser uma visão mais holística. Né? E aí eu percebi que eu tinha uma facilidade de ensinar o tarô, essa ferramenta, sem entrar em conceitos, em dogmas, em questões religiosas. Então, por isso que no meu curso vem pessoas de todas as crenças religiosas, porque vem buscar exatamente isso, a estrutura, né, a parte mãe. E dentro disso, é muito interessante porque eu também tive que buscar como e por que o tarô funciona sem entrar no aspecto religioso, sem eu precisar ter uma mediunidade, sem eu precisar ter algum espírito que está ali incorporando, né, no caso. Tá? E aí eu encontrei, eu encontrei a física quântica, eu me formei com um grande mestre, que é o Amit Goswami, da física quântica, então sou um ativista quântico. Né? E na física quântica, junto com essa linha mais junguiana, do inconsciente coletivo, sincronicidade, arquétipos, tudo fez sentido para mim no mundo material, né? Pode ser que por trás esteja toda uma espiritualidade, até acredito que esteja, mas essa espiritualidade precisa encontrar veículos, mecanismos, ferramentas no mundo material para que você possa, então, ter a sua experiência. Né? E aí eu fui tão longe nesse estudo que eu encontrei, né, dentro da Unicamp, quer dizer, não é uma faculdadezinha de fundo de quintal, experiências utilizando as cartas de tarô. Essa oportunidade eu agradeço sempre que eu tenho de falar para as pessoas, porque isso ratifica mesmo, né, essa questão da comunicação telepática e o tarô sendo um grande potencializador para isso. Exato. Essa experiência, ela é conhecida mundialmente, né? Você usa um baralho de figuras geométricas inicialmente, tá? E coloca pessoas em câmeras de Faraday que não passa energia eletromagnética para tentar acertar o que o outro está lá tirando de carta, né? E aí só tentam com máquinas primeiro, né? Para ver só o grau de coincidência que pode acontecer. Então tem lá, sei lá, 10% de coincidência. Quando você coloca um ser humano com um campo de intenção de tentar adivinhar, já aumenta para 20%. Gente, os números que eu estou falando aqui são só exemplo, tá? São metafóricos, mas isso aconteceu nessa experiência. No Brasil, né, ao invés desse baralho de Zimmer, dessas figuras geométricas, alguém teve a ideia de trazer as cartas de tarô.
O Brasil hoje é o recordista nesse tipo de experiência de comunicação. Tá? A coisa dobrou para 40%. Né? Brasil, né? Brasil. Exatamente. Porque movimentou, né, na psique humana exatamente os arquétipos. Então a comunicação ficou muito mais fácil. Então, respondendo a sua pergunta, né, numa leitura de tarô, né, o tarô é um rádio, ele é um mecanismo, tá, que vai te passar uma informação, né, onde é uma conexão do consulente, né, do tarólogo, né, e do tarô. Né? Então você cria um campo de intenção e aí a sincronicidade acaba movimentando, né, essa carta para trazer aquela significação, principalmente para o consulente, daquele momento que ele está vivendo. E aí as previsões, que eu também não gosto muito da palavra adivinhação, porque você entra num determinismo. Determinismo, tá? Exatamente. Agora, a previsão é maravilhosa no tarô e é de uma assertividade incrível. Sim. Na minha, mais de 20 anos, eu considero no mínimo mais de 80%. Tenho várias expressões de mídia que eu já fiz de revistas, de Olimpíadas, de esporte, né, com um índice de detalhes assim impressionante, tá? E eu mesmo fico fascinado com o tarô nesse aspecto, né? Então, mas ele tem um funcionamento que dá para você explicar através principalmente desses termos que eu usei, que é inconsciente coletivo, né? A telepatia, a comunicação do inconsciente, a sincronicidade, que é um campo de intenção que movimenta essas coincidências, né? E a linguagem do tarô, que é uma linguagem arquetípica. Perfeito. Eu falo sobre a questão da adivinhação como determinismo mesmo. Eu acho terrível, porque é como se você estivesse dizendo para a pessoa, olha, não tem o que ser feito. Aí entra aquela questão, bom, se não tem o que ser feito, vê para quê? Vê para quê, né? Se aquilo que está atrapalhando a pessoa não tem o que ser feito a respeito, né? Porque tudo tem o que ser feito desde que você entenda o que está acontecendo. Acho que o grande processo é isso. Mas você disse que sai do TI, né? E vem para essa questão dos oráculos, enfim, especificamente do tarô. Tá, mas por quê? Quando? Como? De que jeito? De que forma? Porque uma hora aconteceu alguma coisa. Sim. Todos nós temos uma lenda pessoal, né? Sim. E essa lenda pessoal também é conhecida como a famosa jornada do herói, né? Que está representada exatamente nos 22 arcanos maiores do tarô. Desde que nós somos fecundados, né? Ali na carta do mago, que é a partícula, antes tem essa carta aqui, que eu acho muito interessante, que é o... Dá para ver aqui? Isso? Perfeito. Tá? Essa é a carta do louco, né? Que é o campo de possibilidades. Então, onde tudo pode acontecer. Isso, né? sim. Depois você tem esse colapso de onda, usando um termo aí da física quântica, né? Que aí você cria uma partícula. E no mundo material, aí já há uma definição, né? E aí você vai por toda a estrutura do tarô, passando por toda o que nós passamos na vida, né? O momento que nós deixamos nossos pais, né? Porque nós temos ali nas primeiras cartas do tarô, é muito interessante você olhar ali o arquétipo pai, na carta do imperador, do papa, o arquétipo mãe na carta da sacerdotisa, da imperatriz, né? Então você tem toda essa estrutura parental, né? Que mostra exatamente o seu desenvolvimento. E tem uma carta que eu gosto muito também de trazer, só um segundinho, porque Fica à vontade. Ela é muito importante, né? Essa carta aqui é chamada carta do enamorado, muitos conhecem como os amantes, né? Mas não é tão... Aqui você vê um jovenzinho, tá? Um adolescente, né? E aqui você tem a mãe colocando a mão em cima do ombro dele, que é a função da mãe, né? Tentar segurar o filho. E aqui a jovem, que poderia estar de mini saia, por exemplo, seduzindo ele. Tanto é que tem Eros apontando a flecha, tá? Isso daqui é o complexo de Édipo de Freud, né, que está na estrutura do tarô. Então, se ele não é erotizado por essa jovem, ele fica com a mãe, preso no complexo de Édipo. Né? Mas aí ele faz a escolha e segue seu destino, e depois segue a carta. Por que eu estou falando isso? Porque a minha vida foi assim. Então, eu comecei com 15, 16 anos na área de informática, fui estruturando, me casei pela primeira vez com 20 anos de idade, fiz uma carreira brilhante na área de TI, em toda a parte técnica, analista, coordenador, cheguei diretor de marketing de uma grande consultoria, né? Só que aí aconteceu uma carta lá na frente, que é um outro processo mais junguiano, chamado individuação, que é uma carta da torre. Torre. A torre, né? Vamos mostrar a torre? Vamos, por favor. Vamos lá. Pronto. Essa é a carta que me fez, né, mudar de vida. Tem um raio
e por ser um raio, quer dizer, não é algo que está no seu controle, que destrói uma estrutura, né, que você construiu, principalmente para você ter sua segurança. Então, o meu cargo, o meu status, o meu dinheiro, o meu relacionamento, né, tudo isso eu estava ali seguro naquela profissão, naquele cargo de diretor de marketing, uma grande consultoria. Só que alguns fatos que eu não vou detalhar aqui aconteceram, né, e em 6 meses eu estava separado de um casamento de 15 anos, eu estava fora da empresa que eu estava há 8 anos neste cargo, né, enfim, o mundo ruiu. E descobri que eu tinha um desafio de saúde, onde um grande especialista na área, né, do desafio que eu tive me decretou que eu tinha que fazer uma cirurgia muito grande, tirar intestino, reto, enfim, uma coisa bem brutal, né, e com 35 anos de idade. Né, então foi uma torre mesmo. Eu entrei em depressão, que eu nunca sabia, não imaginava que seria isso. Né, e aí eu procurei uma psicóloga, né, porque foi a primeira vez que eu me rendi, que eu não era autossuficiente tanto, né, com tudo aquilo acontecendo. Né. Essa psicóloga tinha uma linha junguiana e por um acaso assim, acho que ela queria me distrair, ela falou assim, vou fazer um curso de tarô. Eu quase parei o tratamento com ela achando que ela era uma charlatã, maluca, né? Maluca. Aí ela falou assim, o que você tem para perder, né? Tipo assim, você já perdeu tudo, né? Com essa carta da torre, né? Aí eu falei, bom, deixa eu ir lá, né? Quando eu olhei o tarô, e foi assim, um amor à primeira vista, me arrebatou, e eu percebi de cara a estrutura sistêmica do tarô, essa estrutura das funções psíquicas, né? Aí pronto, comecei a me identificar, fiquei curioso, comecei a estudar, né? Durante 2, 3 anos, foi mais ou menos de 95 a 99, eu dividi já as 2 áreas de TI com a tarologia. Ela mesmo, essa profissional, me ofereceu o espaço dela para iniciar meus atendimentos e tal. E aí em 99, no bug do milênio, né, falei, eu não fico mais em informática neste ano. Já era para trabalhar assim 24 horas, muita pressão e tal. Voltando. Eu encontrei um caminho alternativo, né? E até hoje estou com o meu intestino, estou com o meu reto. Tá? Houve uma certa cura, né, de um desafio que eu tive, porque havia realmente um desequilíbrio, a famosa metafísica da saúde, né, em todo aquele tipo de vida que eu estava vivendo que não era de acordo com a minha natureza. Né? A importância do autoconhecimento e saber da sua natureza. Respeitar, né? esses limites. Então tudo foi se reorganizando, foi se curando, né? E aí eu percebi um certo dom natural, né, de criatividade em cima do tarô. Então realmente fui capa da revista Cláudia, já com conceito tarô terapêutico, né? E a Cláudia nunca foi uma revista muito lá assim voltada ao esoterismo, né? Então você de repente sair como capa, né, com o título tarô terapêutico e várias páginas dentro da revista, foi realmente um boom, né? E aí realmente fui fazendo programas, fui criando, fui desenvolvendo essa metodologia, né? Participei também de um programa que me honra muito. Quero deixar um abraço aqui para o professor Mário Sérgio Cortella, que uma vez me convidou para fazer um Diálogos Impertinentes, um programa ao vivo com ele, assim como você está me dando essa oportunidade. Né? Então são essas oportunidades que eu fui desenvolvendo, e foi impossível, né, voltar para aquele mundo, né, para aquela matrix que eu vivia, né, com a profissão que eu tinha. Hoje, para mim, é algo impensável. Quando você está pronto para o mundo está pronto para você, né? Porque o mundo sempre vai estar te esperando, né? Só que o desdobramento é uma coisa assim maravilhosa, é fascinante. Só que tem que se perguntar o que é que o mundo está precisando da gente, né? Porque nem sempre o que a gente tem para oferecer para o mundo, a gente acha que o mundo está precisando, nem sempre está, né? Nem sempre é aquilo. Eu gosto muito assim, eu falo dessa palavra arrebatamento, porque eu não sei, até hoje eu sou muito movido, né? Pela paixão mesmo, né? Eu acho que tem que ter esse frisson, tem que ter essa coisa assim que... e isso para mim assim, é consciência, né? Porque quando você está medindo, né, os prós e contras de uma escolha, de uma decisão, nossa, isso vai ser um inferno na sua vida. Né? Então você tem... Eu vi há pouco tempo, ontem eu estava por coincidência vendo um trecho de uma entrevista do Ney Matogrosso, né, onde ele fala que quando ele abandonou muito cedo, né, o pai, né, deixou, né, e foi assim viver a vida dele, foi sobreviver. Mas ele fala com uma tranquilidade, com uma consciência, né, que não era mais... Depois de muito tempo o pai dele veio visitar ele em São Paulo, isso ele fala nessa entrevista. Né, e o pai dele falou assim, inconformado, né, falou, nossa, mas você mora aqui, você não tem nada, você não tem nem sabonete. Né? Ele olha para o pai muito tranquilo e fala assim, mas não tem problema nenhum, sabonete. Eu sou feliz, né? Entendeu?
se você não tiver essa consciência, você vai sofrer. Porque eu vejo pessoas, às vezes, tentando imitar isso, né? Mas assim, muito apegado mesmo, né, ao que o outro mundo, a Matrix, te oferece. Então, é que nem na trilogia Matrix. Se você, para você, né, aquela carninha vermelha, saborosa, né, é importante, né, não tente fazer essa escolha de abandonar, entendeu? Né, porque então você tem que ter muita consciência. Por isso eu chamo meu trabalho hoje de tarô consciência. E eu acho que a primeira coisa é eliminar, talvez, a grande doença da humanidade, que é a culpa, né? Porque você tem que viver a sua realidade, seja ela qual for. Se você quer comer uma carne vermelha sangrando, ok, bom para você. Não creio que te faça mal se você estiver bem com isso, né? Eu acho que uma pessoa pode comer um pé de alface e, de repente, não ter um resultado tão bom se ela estiver incoerente, né, por esse pé de alface. Talvez ela engasgue com alface, porque ela estava querendo comer um bife, né? Exatamente. Então a vida também é sobre a gente fazer as nossas opções, né? Algumas coisas não são opções, algumas coisas são condições, mas aquilo que é opção, né? Se você tem um corpo sadio, é uma opção você manter o sadio, né? Se você nasce com uma doença, é uma condição. Então você vai fazer o possível para normatizar isso na sua vida e viver o melhor possível. Então as pessoas têm que aprender esse controle. É difícil para alguém que vem de um trabalho tão lógico quanto TI, né? Eu imaginei, quando você começou, falei, bom, teve uma ponta de virada aí, teve um ponto que despertou. Porque a pessoa chega e fala, ok, agora eu estou sem emprego, no emprego ótimo que eu tinha, eu estava no topo, o meu casamento rodou, e um médico disse que eu vou ter que mudar a minha vida a ponto de usar uma bolsa, alguma coisa, eu vou tirar o intestino, vou tirar o reto, por quê? Né? Já determinou isso, quer dizer, é um determinismo, eu tenho que aceitar o que me levou a isso, como é que eu vou reverter. E o tarô, evidentemente, você passou por uma consulta, né? Você passou por uma consulta de tarô. Não, eu fui direto para um curso. Você foi direto para o curso? Eu conheci o tarô a primeira vez, já foi num curso. Essa psicóloga ia dar um curso de tarô e ela me convidou, entendeu? E aí eu fui já... Mas quando você olhou para o tarô e se apaixonou, me diz uma coisa, eu não tenho essa lembrança. Eu aprendi aos 3 anos de idade com minha avó. Uhum. Antes de saber a ler, escrever, eu sabia. Analisar, logicamente, dentro das condições de uma criança, o tarô. Então, eu me assustei muito quando descobri que as pessoas não conheciam o tarô. Porque para mim era uma coisa muito simples, né? E minha avó não era esse tarô, né? Era um tarô, acho que de Marcelo, alguma coisa, já era um tarô antigo, né? Já era uma outra configuração também. E, enfim, para mim era uma coisa muito natural aquilo. Mas quando você olhou o tarô, você disse, eu me apaixonei. Você apaixonou ou você teve quase que uma catarse, uma lembrança de alguma coisa? Não, foi assim, porque na medida que ela ia... Como eu conheci o tarô em um curso, né, na medida que ela ia passando as cartas, falando dessa estrutura, né, que a conexão que existe de uma carta para outra, né, o significado, aquilo foi assim, foi um sol mesmo, assim, uma luz imensa que falei, nossa, mas isso aqui é um sistema maravilhoso, né? Porque eu tinha 20 anos de estudo de sistemas, né? De análise de sistemas, de estrutura sistêmica, e eu consegui bater o olho no tarô, né? E enxergar essa estrutura sistêmica. Ô, querido, aí nós vamos entrar com uma interrogação séria, que agora eu vou te provocar. Tá bom. Eu tenho, pelo menos, no mínimo, umas 30 pessoas que fazem exatamente o que você fazia. E são meus clientes, são meus consulentes, alguns são meus alunos, e não tem essa facilidade, não. Não mesmo. Pelo contrário, de vez em quando eles se pegam numa condição ainda da sua profissão, do seu trabalho, e eles olham e falam, não, mas isso não poderia ser assim. E quando eu vejo eles estão mergulhando num outro sistema, eu falo, olha, ou você pega uma linha onde você quer encontrar alguma coisa, ou você desiste. Porque
Porque se você for só questionar e nunca aceitar o que vem, você não vai conseguir. E eles têm uma dificuldade muito grande. Então eles aceitam a sua leitura, mas eles não querem fazer o mergulho. Porque eles vão ter que, para aceitar uma coisa, é como se tivesse que negar uma outra. Então, acho que você simplifica um pouco, talvez por humildade, você simplifica uma coisa que não tem simplicidade. Não existe simplicidade no que aconteceu com você. Como assim? Você foi fazer um curso, o cara falava uma coisa lá e você ligava com TI. Não. Eu sinto isso como uma lembrança, como um déjà vu, uma coisa assim. Eu sinto isso dessa forma, porque foi muito forte. Independente da sua questão de saúde, querido, eu estou careca de ver pessoas, né? Careca com muito cabelo, né? Mas eu estou careca de ver pessoas falando assim: eu estou doente, agora eu vou me dedicar à espiritualidade, eu quero saber o que está acontecendo. Ficou bom? Tchau. Aquilo limpa da vida dele. Uhum. E para você foi uma incorporação mesmo. Você pegou aquilo e incorporou na sua vida de uma forma muito séria, né? Então, me parece que, talvez por humildade, por excesso de humildade, você ainda não entendeu, mas você teve um déjà vu assim, muito sério. Porque ninguém se apaixona por tarô tão rapidamente. Eu sou professor de tarô, eu tenho uns 5, 6 mil alunos formados ou mais. Não é tão simples. Não é tão simples. O que você teve foi muito especial. É por isso que eu te perguntei como é que funcionou isso. Porque talvez, acho que até você nesses anos todos ainda não se permitiu sentir isso. Porque não é tão simples mesmo. Você não tinha formação ainda em psicanálise, nada. Não. Você veio se tornar psicanalista depois. Então, eu entendi a sua colocação agora, né? Então, vamos lá. É que o buraco é mais embaixo. É que assim, a gente tenta realmente colocar aquilo que é o evento, né, mais importante, e que a partir dali eu realmente não abandonei mais o tarô, né, deste curso, né, desse encontro com o tarô. Foi amor à primeira vista que eu chamo. É meu amor, né? Tipo assim, meu, agora é meu, agora me pertence. Exatamente, né? Mas o fato é assim, é evidente que eu tenho uma mística, vamos chamar assim, da minha história, né? Eu nasci em Goiânia, como eu te falei, e eu nasci dia 13 de agosto, sexta-feira, perto da meia-noite. Que bom! 13 é um maravilhoso, e agosto é um mês incrível. Então. E eu tenho uma relação, por isso eu gosto também da antroposofia, que trata muito setênios. Tem um ciclo de 7 anos que eu gosto muito. Né? Até os 7 anos eu fui uma criança bem doente, bem frágil, né? E depois entrei no judô, comecei a desenvolver tal. Então, tudo foi meio nesses ciclos, né? E eu estava vivendo, na astrologia chama-se de retorno de Saturno, na antroposofia é o setênio dos 35 anos, né? Então, existiu realmente um resgate aí que você está entrando. O tarô, na verdade, ele foi uma ferramenta, né? Que me conectou a um resgate da minha natureza, né? Da minha alma, da minha essência. Né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Apesar de ter ido para uma questão de uma profissão que me exigiu muito a questão de lógica, de razão, eu sempre fui ligado a humanas, né? Sempre muito sensível, muito intuitivo, né? Eu me tornei cinéfilo com 12, 13 anos de idade, quando vi o filme Estranho no Ninho. Isso não era normal. Né? Então assim, eu com 15, 16 anos, né, eu vinha correndo para casa, eu trabalhava durante o dia na Fundação Bradesco e fazia colegial técnico de TI à noite, né? E na época tinha uma TV em São Paulo, foi o Silvio Santos herdou aí, que era Tupi, né? E na Tupi passava um programa chamado O Grupo, do Paulo Gaudêncio, né? Era um psicanalista. Eu vinha correndo, eu tinha menos de 18 anos, né? Porque eu queria pegar esse programa que falava de terapia. Né? Então, todo mundo comprava Playboy na minha época, eu comprava uma revista chamada Psicologia Atual. Quer dizer, eu era estranho. Freud explica. Exatamente. Mas eu segui na carreira de TI, de informática. Então, é evidente que tudo que aconteceu naquele momento e a oportunidade que eu tive de resgatar, né, de reorganizar o caminho da minha alma, né, a minha individuação, isso realmente aconteceu, essa força maior que você está chamando de déjà vu. Mas foi, na verdade, o tarô me fez, foi a grande ferramenta do meu reencontro, né,
que é a carta do Sol. Deixa eu pegar a carta do Sol. Por favor. Né? Que é muito linda, né? É tatuada no meu braço. Essa é a carta do Tarô Consciência, o símbolo. E essas duas crianças somos nós. Né? É esse reencontro com a criança interior, né? Com a sua alma, com a sua essência. E aqui você tem isso acontece através de uma expansão de consciência, aqui no caso representado pelo próprio Sol. Né? Essa grande luz, né? Que passa a ter da nossa expansão. Né? É isso. Então, você pegou bem. E cultivem essa criança, né, gente? Gente, se vocês, não sei quantos de vocês têm acesso ao processo terapêutico, seja ele integrativo, seja ele mais tradicional, enfim. Gente, quando nós resolvemos a nossa criança interior, quando nós acariciamos essa criança, quando nós explicamos para ela que está tudo bem, que nós crescemos e que, enfim, que a gente já não vai passar por aquelas situações da infância, gente, é uma cura de vida, né? Então, cuidem dessa criança, porque essa carta traz muito isso. E isso é maravilhoso, né? Traz tanto a nossa criança, quanto a criança também, pelas quais nós nos tornamos responsáveis. Então, são muitas crianças também, dentro da minha visão, evidentemente, que de repente não é a sua, mas eu vejo muitas crianças nessa carta. E essa carta, quando sai no tarô para mim, ela sempre é proteção e sempre tem a ver com, né, quando é para futuro, né? Sempre a ver com criança, no sentido de alertar essa criança nossa interior. Essa carta é incrível, eu também gosto muito dela. Não tenho ela tatuada. O Sol é uma figura que te agrada muito? Eu sou leonino. Tá, é o próprio, né? Exatamente. É o próprio. Então, para mim, o Sol é incrível, é um grande arquétipo, um grande símbolo, né? Mas eu acho que é um símbolo, né? Que vale a pena você realmente, às vezes, conhecer, estudar, né? Porque essa amplitude dele, né? Às vezes, realmente pode transformar, né, no que a gente chama de o que o Sol representa muito o deus Apolo, né, e as pessoas podem ficar muito apolínea e deixar de ser dionisíaca, né, e isso eu acho um pecado, né. Então esse equilíbrio, né, é muito importante. Então você tem que ter esse foi o meu grande diferencial na espiritualidade, né. Um momento eu não quis mais abrir mão da minha razão. Eu não quis mais abrir mão do meu bom senso. Eu não quis abrir mão de algumas questões que tinham que integrar. E isso foi meu grande desenvolvimento espiritual. Né? Porque a partir daí eu saí, né, de várias crendices, realmente, de várias banalizações, entendeu? Aonde eu estava acreditando simplesmente no outro e não na minha experiência mística. Né? E eu era muito rico de experiências espirituais. Né? E não tinha por que eu estar seguindo. Tanto é que esse nome que eu adotei, quando eu comecei o tarô, que é o Aran, em sânscrito significa o liberto, né? Depois que eu fui perceber que o Aran não pode estar literalmente, né, filiado, vinculado a uma questão religiosa e dogmática, porque eu preciso dessa liberdade, né, para que eu possa desenvolver sempre a minha espiritualidade. A questão da carta do ceifador. Nós lidamos muito com essa lâmina todos os dias, né? Nós que colocamos, nós que fazemos a investigação. Então, por exemplo, aqui ela está com a própria morte, né? Uhum. E alguns vêm com o ceifador, enfim, que é a mesma coisa. O que você me diz dessa carta? O que você diz dessa carta quando você tira, vou supor, uma tiragem única? Não sei se você faz isso. Você tira uma tiragem única, uma única lâmina? Não, eu brinco muito quando eu dou o curso, né, que tudo, o tarô tem metodologia, você tem que ter método, né? Sim. Então, assim, você pode até tirar uma carta, né? A gente usa muitas vezes realmente em programa, tal. Fiquei quase 4 anos com a Kátia Fonseca lá na Gazeta, né? Então, você tirava uma carta para cada signo, né? Mas sempre no sentido aí de orientação e aconselhamento. Claro, sempre. Né? Não dá para você fazer mais nada do que isso. É uma nota maestro, né? Quer dizer, qual é a música, exatamente, né? Qual é o tom, né, que você tem com a carta. O que é legal, assim, eu dividi, né, a estrutura do tarô, como eu disse, nessa jornada do herói, né, do arcano 1, o mago, ao 11, a força. Para mim é um tratado freudiano, né? Depois do arcano 12, o pendurado, ou
o enforcado, né? Ao arcano 21, o mundo, você tem um tratado mais junguiano, né? E logo nesse caminho, que eu chamo, você tem um caminho solar, do mago ao 11, a força, né? Depois tem um caminho lunar, do arcano 12 ao mundo. Depois do arcano 12, que é o enforcado, né? Que é uma carta onde você vai experimentar pela primeira vez na sua vida um obstáculo intransponível, e eles existem. Né? Cuidado, esquizotéricos de plantão, né? Não fiquem só lendo o livro segredo e acreditando que tudo é possível, né? Algumas coisas não são, e o mundo material está aqui para nos fazermos ter a humildade de entender isso, tá? Né? Então, o pendurado, ele visita a nossa vida, né? A primeira vez para mostrar assim, olha, aqui você tem um obstáculo intransponível, tá? Aí, como você já citou, né? Você pode fazer alguma coisa com isso? Sim, resignação. Tá? De cabeça erguida, mas resignação. Né? Depois, logo disso, o que você pode fazer? Né? Que é o arcano 13, que é essa carta do ceifador. Né? Conscientemente, você vai ter que mudar a sua vida. Porque, por exemplo, né? Se eu sou um esportista, né? E tenho um acidente e eu perco as minhas pernas, né? Ou fico tetraplégico, né? E isso realmente é irreversível, em alguns casos realmente são, tá? O que eu posso fazer? Né? Me resignar e mudar a minha vida. Então, é um momento de dor. Do arcano 12 ao 16, eu chamo de caminho da dor. Entendeu? Que é o arcano 12, o pendurado, 13, o ceifador, 14, a temperança, 15, o diabo e 16, a torre. Né? Então, a torre é meio que essa grande finalização, esse raio, né? Que vai, então... trazer esse desenvolvimento, né, da sua expansão de ego, né? E quando eu falo de expansão de ego, isso é outra coisa que as pessoas confundem muito, né? Gente, ego é consciência. Você não vive sem corpo nesse mundo, você não vive sem ego, sem a persona, como você colocou. Tá? Então o problema não é o ego, tá? O problema é o ego pequeno, tá? É que a consciência é pequena. Quando a gente fala que a pessoa só olha para o umbigo, é o ego desse tamanhozinho. Tá? Então vamos expandir o ego. Né? Não é arrogância. Está na fase oral para o resto da vida, né? Exatamente. Né? Então expansão de consciência é expansão do ego, que abre, né, e abarca a sua essência. Né? Mas, então, o arcano 13, o ceifador, ele é um ritual de passagem, né, que é muito importante na nossa vida, como exercício de nós eliminarmos aquilo que não nos serve mais. Ceifar, cortar, arar a terra para poder depois plantar o novo. Muito bom. Quando você tira essas duas juntas, que inclusive foi até uma provocação, porque o que acontece é o seguinte, você, na verdade... não teve só a torre nesse momento, você teve o ceifador também. E o ceifador chega aqui, na minha visão, né? Diz assim, olha, só renascendo. Olha, só acordando. Uhum. Desperta. Desperta, né? Desperta, porque essa carta, tudo que ela não representa é a morte, né? Ela representa tudo, menos a própria morte. Eu nunca vejo ela como morte, eu vejo sempre como transformação total. Metamorfose. Sempre com uma metamorfose. A borboleta, gente, ela tem que rasgar o casulo, né? E não é fácil. Porque se você vê uma borboleta se tendo no casulo, parece uma criança nascendo, né? E ela sofre horrores. E muitas vezes não consegue porque o passarinho às vezes come ela antes dela acabar de nascer. Não dá nem conta de abrir asas e voar pelas 2 horas de vida dela. Então são essas transformações. Bom, você sentiu, então, muito bem a presença dessas 2 cartas na sua vida, né? Eu senti a presença da estrutura toda. Não, dessas 2 a priori, naquele momento. Sim, claro. Né? E o mais interessante, isso é cíclico. Tá? Então, assim, um dia... Em menor ou maior situação. O Sérgio Padovan, né, passou por todo esse ciclo, exatamente como você falou. Eliminei a informática, mudei de vida, né, me tornei o Aran. Tá? Só que o Aran, depois eu percebi, né, e isso, mais uma vez, o valor da trilogia Matrix. O tarô foi a primeira grande ferramenta da minha vida. Né? Eu estudei muita coisa. Né? Quando eu mudei... Bem-vindo ao grupo. Você também, né? Então, assim, eu fui do ciclo esotérico da Comunhão do Pensamento, logo no início dessa migração. O pai do Rony Fon celebrou meu 2º casamento. Né? Ele era um grande sacerdote de uma Rosa Cruz Antiqua. Né? É uma igreja, né? Esotérica. Né? Então, não sabia.
O pai do Rony foi um senhor sensacional, faleceu com mais de 100 anos, né, de um brilho incrível. Né? Então, nessa época eu estudei muito a parte esotérica, fui da sociedade teosófica, cabala, né? Então foi todo esse caminho que eu fui percorrendo. Né? Mas depois disso, né, quando eu vi a trilogia Matrix, que eu disse aqui várias vezes, inclusive eu faço workshop também da trilogia, eu percebi, né, que o Aran estava, de alguma forma, no mundo espiritual, no mundo esotérico, percorrendo o mesmo caminho que o Padovan percorreu em TI. Né? E eu passei pelo mesmo processo, novamente. Passei pela morte, entendeu? Mas como faz isso? Você foi para a teosofia. Uhum. A teosofia nega... Meu nome vem da Blavatsky. Pois é, porque a teosofia nega uma boa parte da sua vida. Porque a teosofia, o que ela tinha, lembrava, o que ela tinha, por exemplo, ela conquistava dinheiro para poder bancar as coisas dela, bancar o estudo, bancar a divulgação da teosofia, fazendo efeitos, né? Ela fazia efeitos metafísicos incríveis. Sim. Ela fazia surgir bolas de luz, bola disso, bola daquilo. É mais uma colherada na sua estrutura? Eu era um analfabeto total desse mundo. Né? Então foi muito importante para que eu pudesse ganhar, né, conhecimento. Né? Mas depois eu fui percebendo que não podia ficar ali. Né? E aí eu fui me libertando. Mas eu só quis dizer o seguinte, que o Aran, né, passou pelos 22 arcanos maiores, tá? Passou pelo pendurado, eu tive uma segunda separação, eu tive que fazer exatamente. E aí? Né? E aí? Então, isso acontece ciclicamente, porque nós vamos... veio ele? Hã? E aí, veio ele? Não, ele está presente, né? Ele é o arcano 15, né? O diabo, que eu particularmente gosto bastante dele. Sim, uma ótima carta. É uma ótima lâmina. Até porque exatamente, nele você tem o máximo das coisas, o máximo natureza, de inteligência, material, né? Ele é tudo. De prazer. Né? É tudo. Né? Então, esse arcano, né, exatamente, ele representa tanto o Padovan de terno e gravata, executivo, alto-diretor, né, de uma grande consultoria. Tá? Teve um momento que eu estava tomando um uísque na minha sala, né, de executiva, tal, e eu falei, nossa, né, eu estou aqui eu me sentia assim no Wall Street, né? Eu trabalhava num prédio ali na Avenida Paulista, no 19º andar, com uma sala maravilhosa, decoração, um bar dentro da sala, né? Então, quando eu estava tomando uísque, eu falei assim, bom, agora aqui eu cheguei no auge, né? Ali começou a minha destruição. Né? Depois, em seguida, vem exatamente a torre. Né? E o Aran também teve essa arrogância, né? Porque eu também me considerava um mestre de sabedoria, um guru. Entendeu? Aí já fui logo cedo fazer programa na Rádio Mundial, né? E aí já... Exatamente. Né? Então, o Aran também teve que passar pela torre. Né? Eu abro todos os meus programas aqui, os meus podcasts aqui, falando exatamente sobre isso. Falo, gente, somos todos estudantes, hein? Vamos largar essa coisa de mestria, porque não tem mestres aí aqui entre nós, não encarnado, né? Que nós estamos aqui, para aprender. Está encarnado não é grande coisa, né? Se está encarnado não é grande coisa. Gente, eu gosto sempre durante nossos bate-papos aqui, algumas coisas eu faço, né, algumas observações. Quando vocês veem essa carta aqui, não se assustem. Embora aqui esteja escrito mal, eu não creio no mal, não dessa forma. E essa carta fala sobre a energia que nós precisamos para viver mesmo. Só que essa carta fala sobre sobrevivência. Então vamos tirar, né? Vamos tirar aquela coisa religiosa do diabo. Essa carta não se refere a Satanás. Essa carta se refere à energia, né, vital, que é a forma que eu vejo. Então, que vocês não entendam, a gente fala que a gente gosta dessa carta, a gente gosta da energia que ela traz para a gente. Ela traz energia... Função psíquica. Função psíquica. Ela traz energia sexual? Traz. E é muito prazer, né? Então, as pessoas têm muito prazer no seu casamento, no seu relacionamento, no seu namoro. Ela fala sobre tudo no dinheiro? Fala, né? Mas é sobre muito dinheiro, como ele colocou aqui. É muito dinheiro, gente, mas é muito dinheiro do trabalho, da sua luta, né? É muito dinheiro dessa forma. Então é tudo muito, mas é tudo muito positivo. Está falando sobre luta. Só uma observação, porque às vezes a gente fala uma coisa, nós estamos lidando com pessoas que não necessariamente
tem uma compreensão grande sobre as Sim. coisas. Então pode confundir. Você fala que gosta do diabo aqui, daqui a pouco falar que É que eu você gosto de todos os arcanos. arcanos. Daqui a pouco vai falar que você é satanista. Não é o caso, né? Nós estamos falando de arquétipos, visões psíquicas das lâminas. Então, só fazendo essa correção, porque não, ao contrário, é complicadíssimo. Não é correção, não. Você está corroborando né, com o que eu... Não, a correção do que eu falei, que eu adoro, que eu gosto Sim, muito. Mas, então, para a pessoa entender. E, gente, preste atenção numa coisa. Né? A questão né, não é o muito, tá? A questão é a perversão da energia. E a perversão da energia, ela não é só para mais. É para né? nós também. Exatamente. Tá? Nós vivemos num mundo de que a energia tem que estar no equilíbrio. Né? Então você consegue dilatar, mas se você realmente ultrapassa, você está pervertendo a energia. Aí este muito vira excesso. Tá? Aí vira realmente os vícios. Né? Vira isso. Tá? Agora, preste atenção. Que uma perversão da energia que as pessoas às vezes não, ela é mais discreta, né? É o aquém, não é o além, entendeu? O aquém é a falta, né? E muitas vezes você tem tudo para ser feliz e você não exercita, não pratica a felicidade. Quer dizer, falta felicidade praticamente muitas vezes por uma escolha. Não estou dizendo daqueles momentos que é onde a vida nos visita com uma cruz pesada. Tá? Isso realmente são momentos desafiadores. Mas isso não pode transformar você num ser infeliz. Eu vou fazer 63 anos. Eu cuidei dos meus pais até os 94 anos de idade. Os últimos 8 anos de vida deles foram extremamente desafiadores. Foi há pouco tempo, tá? Com as questões de saúde. Então, naquele momento, foi uma cruz. Foi muito difícil. Eram hospitais, cirurgias, clínicas, né? E eu ali 24 horas de domingo a domingo, exercendo o amor por eles na prática, mas isso não me deixou em nenhum momento infeliz. Eu tive sofrimento, eu tive tristezas, né? Mas nunca fui infeliz. Tanto não fui infeliz que depois que eles partiram, né, eu continuo aqui exercendo a minha felicidade. Isso foi legal. Né? Desde criança eu me considero um ser feliz, né? Brincando na rua, jogando futebol, esse flow, esse êxtase que eu sempre senti nas coisas, né? Essa intensidade, que é exatamente o arcano 15, né? Essa intensidade do prazer, né? Sempre existiu na minha vida. Agora, isso não me poupou de passar momentos extremamente desafiadores. Nossa, como, entendeu? A torre, né? O problema, quando eu soube que eu tive esse grave problema de saúde, né? Então são aqueles momentos difíceis, de impacto, mas a minha felicidade nunca foi tirada. O excesso, achei interessantíssimo você falar do excesso ao contrário, né? O excesso do que falta, porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem o prazer que o dinheiro pode trazer. Pelo contrário, se você vai para o excesso, você volta para o ponto de partida, né? Aqui o cara fala às vezes, eu dei uma guinada 360 graus. Eu falo, pô, que bom, hein? Você correu para voltar para o ponto de partida, né? Faz um 90 já tá bom, né? 180, melhor ainda, mas né, para ali, porque senão você está voltando para o caminho do meio, para o início do caminho. E essa carta fala muito sobre as pessoas que não vivem também, né? É a falta também, né? Porque quando principalmente ela sai como conselho. Né? O arcano 15 só sai como conselho se a pessoa tem uma falta, uma ausência. Né? Então ela precisa equilibrar isso. Exatamente. E esse momento, por exemplo, de seus pais. Nossa. Eu estou te provocando, tá? Aqui é minha função. Porque a Lua, ela fala das emoções. Isso aqui você viveu nesses últimos tempos, né? Sim. De uma forma bem grave. Depois que a gente passa pela torre, né, nesses blocos que eu estou falando do caminho, depois do caminho da dor, né, você tem um caminho que é talvez um último processo de você realmente ter a expansão de consciência que está lá na carta do Sol, como nós já falamos. Mas antes disso, vem essa carta aqui. Né? Eu estou provocando ele, gente, arrancando o colinho dele. Essa é uma carta que também eu sou fascinado, no sentido da profundidade dela. Né? É uma das cartas mais complexas do tarô. Eu amo essa lâmina. É a minha lâmina. É uma das cartas mais complexas do tarô, né? Com um simbolismo assim, muito rico. Então você tem aqui, né, o lagostim, né, e por que desse crustáceo, né? Porque ele transita entre os mundos,
Não é? Então ele pode tanto vir para a terra como para a água. Inclusive, mais uma vez, na trilogia Matrix, né, quando eles querem chipar o Neo, eles pegam um escorpiãozinho assim, e colocam no umbigo dele, que é onde é o centro da consciência, o terceiro chakra. Né? Sim. Então você tem aqui esse símbolo, né? E aí você tem, né, essa transição, né, da noite, isso na linha junguiana é chamado da noite negra da alma. Né? Quando você tem que ainda fazer uma travessia a medo, a insegurança, mexe com as emoções, com as paixões, né? A noite escura, né? Porque você está no profundo autoconhecimento. Aqui é você com você nessa travessia. Aqui você tem que ter muita fé para poder atravessar e encontrar o sol. Né? E isso acontece a cada instante na vida da gente, né? A gente pensa que isso daí é aquela vida longa e triste. Não, gente, isso daí, vida longa e triste, procura um psiquiatra, toma um remedinho, faz terapia, é uma outra história. O nome disso é depressão. Isso daqui nós estamos falando das coisas que muitas vezes acontecem no período, quando os seus começam a se despedir, que não é fácil, né? Quando a gente passa por uma questão de saúde e as pequenas coisas também, né? Isso daqui pode ser uma hora você entrar para tomar um café num determinado lugar e chega alguém de supetão mais tenso e você naquele momento joga o seu negativo em cima daquilo, pronto, também é a lua, porque é a emoção, né? Então, a pessoa precisa abrir um pouquinho mais esse leque. Eu coloquei isso aqui para você, evidentemente, porque eu quero que você fale sobre as lâminas. E, pelo que você está contando a história, eu estou imaginando os períodos, né? Nós temos aqui... Aqui se der um número tem inverso, é 11 a força. A força, não, eu quero... Qual que você quer? Não, eu quero a sacerdotisa e a imperatriz. Onde elas estão? Aqui no comecinho. Aqui, ok. Peraí. Imperatriz. E a sacerdotisa. Pronto. Ok. Nós temos duas mães aqui. Eu gosto de chamar a sacerdotisa de avó. Para mim, ela sempre é avó. Ela é avó e ela é uma avó omissa, em muitos casos. Tanto é que ela vem, em muitos oráculos, com a boca tampada. Né? Como assim? Não vou te contar tudo, não. Eu tenho os meus segredos. Sim. Quando você fala na questão mãe, como é que você vê as duas? Qual é a sua colocação a respeito dessas duas mães? Uma mãe e a outra, possivelmente, uma mãe-avó. Gente, deixa eu fazer uma parte aqui. É uma delícia, é maravilhoso ser entrevistado, bater esse papo com um tarólogo. Realmente é muito bom, porque... que bom que está gostando, querido. Não, porque você dá a oportunidade, né? Exatamente, você fala de provocações, mas nós trazemos coisas que às vezes, né, outros programas, às vezes as pessoas acabam não explorando, né? Então, ao você trazer essas duas imagens, né? Sacerdotisa e a imperatriz, e é uma sequência, né? Arcano 2 e Arcano 3, né? Isso me dá a oportunidade, né? De... Isso. Pegou bem? Legal? Legal. Então vamos lá. Nós estamos em algum momento no astral. Eu falei, esse astral para mim é a carta sem número, a carta do louco do tarô, né? Campo de possibilidades. Em algum momento, né, há uma fecundação. Tá? Aí o mago, ele é a unidade, ele é a partícula. Então, há um colapso de onda que eu costumo representar. Quando você tem uma partícula, você tem uma semente. Tá? Essa semente precisa ser plantada. Né? Então, na mãe Gaia, por exemplo, você quer... pega uma semente de laranja, ela não é uma laranja, você vai colocar. E nós, na nossa vida, né, um sêmen que fecunda uma mulher, né, a partir daí vai ser gestada. A gestação é o processo da sacerdotisa. Por isso você falou, porque a gestação antigamente nós não tínhamos nem recursos para saber se era um menino ou uma menina que ia nascer. Era segredo. Né? Ficava guardado até o nascimento. Então a sacerdotisa tem essa função psíquica, essa energia de gestar. E ela sabe fazer isso naturalmente, organicamente. Ninguém precisa ensinar uma mulher a gestar. Né? Faz parte da natureza esse saber, né? Esse guardar, esse momento sagrado, esse momento divino, esse estado de graça da gestação.
Isso, às vezes, na vida, representa, quando a pessoa fala assim, eu vou ser promovido, eu tiro essa carta da sacerdotisa, eu sei que essa promoção foi solicitada, está sendo gestada, está em processo. Mas o que vai acontecer? Na hora de nascer, na hora de brotar, na hora de parir, esta função não nos atende mais. Então, é meio que é invocado o próximo arcano, que é a imperatriz. A imperatriz é um arquétipo mãe, mas de parir, de realizar, de concretizar. Então, olha que interessante, eu tenho a função mãe, gestação, e a função mãe de colocar no mundo, de criar, entendeu? De realizar. E isso é que é gostoso entender no tarô, essa estrutura. E vocês percebem que não há decoração? Você vai acompanhando o próprio movimento humano. Desde o nosso nascimento, da nossa gestação, entendeu? Tudo está aqui. Mas eu acho que é isso. A Imperatriz, inclusive, é uma carta que eu também amo de paixão, porque ela é a carta do autorrealização, autoconhecimento, autoestima, esse auto natural, esse auto que todos nós temos que ter, da autoestima principalmente, gente. Aprenda com a Imperatriz do arcano do tarô a ter autoestima. Nós temos aqui o sagrado e nós temos aqui o imperador, o pai. O que nutre, o mantenedor. Os dois eu vejo como pais também. Só que esse aqui é ligado a uma divindade, uma deidade. Esse aqui é o pai. Quando este aqui sai da sua vida pelos motivos óbvios, porque as pessoas vão embora, E nós mesmo, o meu também foi embora, vai fazer 2 anos. E o que acontece? A gente, mesmo não sendo pai biológico, eu tenho 2 enteados, mas não tive filhos, você se torna o pai. Independente se você não tem filhos, você se torna o pai. Porque você substitui, o pai vai e deixa o filho, que seria coisa natural. Nesse momento aqui, como foi você se tornar pai de você mesmo? Como é que foi? Como é que foi esse processo aqui? Quando essa carta chega na sua vida, explica um pouquinho. O sagrado, o sagrado também, Porque não tem profano em paternidade. Mas como é o pai físico e o pai espiritual, a sua espiritualidade? Como que foi essa separação? Como é que foi a aproximação com esse depois? Porque nesse processo é complicado. Então... É uma visão particular minha. Voltamos você vê, a numeração é uma sequência em Romanos aqui, Mas nós temos depois do arcano 2 e 3, o arcano 4 e 5. Sim. Essa é aquela fase que eu chamo de parental, que é o que o Ivan está exatamente comentando. Então o que acontece? Depois, quando a função da mãe é exatamente essa coisa de colocar você no mundo. Você está abrindo um negócio. Então você tem que ter muita função da imperatriz, de inaugurar, de realizar o seu projeto. Depois você tem que ter um cuidado com a proteção, com a segurança, até de um determinado limite, porque você não pode já abrir um negócio e investir tudo. Você tem que ter essa função de limites. Por isso que eu tenho o arcano 4, que é o quadrado, que é a função do arquétipo pai, é colocar um pouco de segurança e ao mesmo tempo limites. Então esse é um exercício que todos nós temos que fazer na nossa vida, que o nosso pai, nossos pais nos dão, mas depois que nós temos que desenvolver em nós essa questão exatamente diariamente, de para não cometer os excessos, quer dizer, ter os limites, nos dar determinada proteção, segurança. Mas tem uma coisa bem interessante, que às vezes eu dou esse exemplo em curso, o filho vai crescendo, e meio que ele pode... Imagina assim o Cazuza, desafiando os pais. Muito. Então, assim, o pai vai ali tentando colocar um limite no Cazuza até um determinado ponto. Aí chega um momento que ele vai desafiar esse pai. Só que aí a mãe geralmente usa que termo? Meu filho, não faz isso, Deus vai te castigar. O que ela invoca aí? Um poder maior, que é exatamente o arcano 5, que é o sacerdote ou o papa. Por quê? Porque aí você está invocando realmente uma função maior dentro de nós, importantíssima,
tá? Que é o espiritual, que é o sagrado, né? Que é Deus, né? De uma representação de Deus. Então aqui o Papa, que na Igreja Católica representa exatamente, né, os dogmas, as regras, as normas, né, a moral, tá? Que vai nos nortear, que vai também nos dar limite, mas com uma força mais transcendente, né? Que também em algum momento da nossa vida nós passamos a ter, que eu chamo que é quando nós ganhamos ética, né? Quando nós definimos os nossos valores, tá? Isso eu não faço, né? E por que aspecto? Pela minha moral, pela minha ética, né? Pelos meus valores, pelos meus princípios, tá? Então esse Arcano 5 está fazendo o quê? Organizando. Preste atenção numa coisa, a igreja é uma ordem. Sim. Tá? Essa palavra ordem é a função psíquica, né, em qualquer sociedade do mundo, né? Então sempre o pajé, o xamã, ele está ali para dar ordem na tribo, para dar ordem na sociedade, tá? Para fazer essa função psíquica. Isso é muito importante. E trabalhar também a questão contrária, trabalhar nossas culpas também, né? Porque a culpa é uma grande doença, né? Então, uma grande doença. A culpa ela não serve para nada, né? Agora, a consciência, sim, culpa não. Eu tenho um pouquinho dependendo do jeito que o Papa vem, eu sempre tenho um pouquinho de aversão quando eu vejo que ele traz um sentimento religioso negativo, porque tem muito isso na minha visão, claro, né? A gente não está quase conversando sobre religiosidade, mas é porque essa carta ela pede esse assunto. Então traz muita culpa, e essa culpa muitas vezes atrapalha a pessoa até de se desenvolver, de crescer, porque a culpa ela é paralisante, né? Você está me dando uma oportunidade, mais uma vez, muito rica, né, para exatamente nós entendermos, né, o que é uma função psíquica, tá? E a função psíquica de ordem é importantíssima. O nosso corpo é um organismo, ele precisa ter uma ordem, cada órgão precisa fazer a sua função, tá? Então, gente, entendam isso, né? A organização, ela é o que o mundo existe porque Deus, essa inteligência cósmica, organizou o cosmos. Né? Quer dizer, organizou o cosmos é redundante, né? Organizou o que nós chamamos de cosmos, né? O caos. Organizou o caos, né? Então tudo era caos, né? Então houve essa organização. E nós somos microcosmos, então, macrocosmos, microcosmos. Né? Essa função psíquica está representada no Arcano 5. Agora, né? Como o tarô nasceu na Idade Medieval, 1300, 1400, o primeiro tarô do mundo, gente, que até hoje se encontrou em museu, é de Visconti Sforza. Tá? Anteriormente, quer dizer, o tarô não é milenar, tirem isso da cabeça também, é secular. Tá? Nasceu como jogo lúdico, era vendido largamente na Europa, nesses séculos, como jogo, era caríssimo porque era feito por artesãos. Tá? Depois ele entrou na cartomancia, né? E depois no esoterismo, e depois nessa parte mais chamada tarô terapêutico. E né? com aquela madame francesa também. Isso, Lenormand. Né? Isso. Né? Quem trouxe o tarô para o esoterismo foi Antoine Coudre-Gebelin, que ele foi numa cartomante, né? Viu o tarô e ele, na época, ele era o espalhador de fake news da época, né? Então ele estudava, entre aspas, hieróglifos egípcios, tal, e ele fez uma miscelânea lá de coisas e todo mundo, a partir dele teve o copia e cola. Mas voltando à questão do Papa e do que você falou da culpa, né? O que acontece? Quando você representa, né, por um sacerdote, né, você cria a moral. Tá? E aí eu sou muito nietzschiano, né? Adoro muito esse estudo do Nietzsche, porque o Nietzsche ele quebrou, né? Definitivamente todas essas estruturas, né? Porque ele chamava isso de niilismo, né? As pessoas que ficam presas, né, em algo que não é do mundo, né? E você fica presa ali. E aí vem essa sensação de culpa, porque você quer viver, você tem seus hormônios, você está numa adolescência, por exemplo. Cheio de certezas. Né? E aí vem, né, exatamente cada religiosidade colocando, né, isso como
bom ou ruim, certo ou errado, pecado, né, principalmente, né? Pecado. E aí é um pecado, né, você tirar a oportunidade da pessoa ter um prazer com o seu corpo De viver, na adolescência, né? Tá ali de repente, né, se dando prazer e ao mesmo tempo, né, achando que Deus está aqui do lado, né? Tem mais nada para fazer, né? Tá lá com a academia exatamente, lá, né? Fala assim, essa criança está com muito espinho, hein? Né? Então tá ali com aquele calor dos hormônios, né? Tanto vendo o rapaz quanto a menina, né? Claro, né? Que é normal. Exatamente. É saudável. Então, né? Isso é o grande desafio, né? De nós não confundirmos, né? Agora, gente, eu sou daquele que bom senso, né? Pé no chão. Algumas organizações, elas realmente não vão atender a todos. Claro. Né? E aí você vai ter que saber lidar com isso. Né? Por exemplo, né, o que está acontecendo agora, com todo respeito, né, nós viemos do caos. O caos é o campo de possibilidades. Só que nada existe. Então, para que alguma coisa exista, precisa haver ordem, precisa haver uma organização. Nesse momento, você não pode... Tudo não pode ser tudo, entendeu? O que eu quero dizer, né? Por mais que a diversidade seja algo importante, né? Nós olharmos, nós abrirmos, não sermos tão dogmáticos, tão reacionários, né? Tão rígidos, né? Mas nós não podemos voltar ao caos, entendeu? Sobretudo sobre uma imbecilidade, nem sei como me referir, né? O mundo está se tornando imbecil. Exatamente, porque começa, sabe, isso pode, não tem fim, entendeu? Tudo pode, né? Mas sabe, o que a sua natureza pede, né? Será que é tão necessário uma diversidade tão grande de orientações sexuais como se fala hoje, né? Fico pensando, né? Não é ruim como era assim do passado, mas daqui a pouco a gente vai ter de A a Z, né? Para classificar. Assim, eu coloco isso da seguinte forma, como psicanalista, eu coloco da seguinte forma. Se a pessoa tem necessidade de fala e ela vai naquele momento se identificar de uma forma ou da outra, fica muito difícil, evidentemente, para a comunidade toda entender, né, mais aquela variante. Mas ainda assim a pessoa tem o direito. A grande questão não deveria ser assunto o que o outro sente. Então, se ele tem uma variação lá dele, se de repente ele se acha não gênero, né? Agênero, se acha um agênero, mas com pretensão, de vez em quando, com uma variação, gênero. Então, ele tem um gênero que seja masculino, seja feminino. Se ele avisar a pessoa, fala, olha, eu sou Maria hoje. Amanhã se ele falar, eu sou Mário, eu acho que está tudo certo. É como se você chamasse alguém de Pedro ou de Paulo. Para mim não faz diferença isso. O que fica muito difícil é essa necessidade, muitas vezes, que o mundo impõe para que essas pessoas sejam respeitadas. E a maneira de ser respeitada, às vezes, querido, é exatamente elas escolherem um rótulo. Eu acho que o mundo vai chegar a um ponto de não ter mais rótulo. Ninguém vai dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa vai ser o que ela quer ser. Um ser. Dentro dela, um ser. E vai ser respeitado como ser. Mas é que nós estamos vivendo num momento de transição. Nesse aspecto, eu só estou entrando como uma observação, porque a gente tem pessoas das mais variadas vertentes e tudo mais. Então, a gente, dentro desse contexto, né, conheço o seu trabalho, conheço você, sei que você é uma pessoa da mente aberta, mas realmente nós vamos chegar a um ponto que precisa chegar, que é o seguinte: eu me chamo Ivan Martins. É a única informação. Eu me chamo Aran. É a única informação. Eu me chamo Rafael. É a única informação. Tá? E o restante é o que a pessoa se sentir bem naquele momento. Então, nesse sentido, é por isso que nós temos duas lâminas aqui, para encerrar as lâminas, né? Que é a força, né? O poder e a temperança. Mais duas mulheres. Sim. Fale para nós sobre... Porque vem em cima desse assunto, né? Sim. Eu só um pequeno detalhe, só, né, ainda na sua observação, né, que é assim,
o que você falou é maravilhoso, é brilhante, entendeu? Eu concordo em número, gênero e grau, né? A questão é muito sutil. É muito sutil, é muito sutil, muito, tá? é muito. O que eu estou falando, assim, não tem porquê, né? Quando nós pensarmos, por exemplo, no nosso organismo, né? O coração falar assim, mas hoje eu estou a fim de ser rim, hoje eu estou a fim de ser fígado, né? Não vai dar certo, tá? Então, algumas coisas no mundo, né, desde que o mundo é mundo, estão definidas, estão estruturadas em uma coisa que é um sistema cósmico, né? Então, quando nós pervertemos isso, nós criamos realmente uma desorganização e isso sempre será um problema. Tem que realinhar, né? De alguma forma tem que ser realinhado. Exatamente. Então, é só isso que eu estou falando. Tudo que pode ser flexibilizado, vamos flexibilizar. Adoro. Né? O campo de possibilidades é maravilhoso. Algumas coisas não podem. Não pode. É porque tem coisas que vão chegando num ponto, que nem eu falo, você tem a sua orientação, você tem a sua vida, mas você tem um mundo onde você vai viver com isso. Então, todos nós, em alguma altura da vida, a gente é preterido por um motivo ou por outro. Uhum. Se você envelhece nesse país, você pode ser colocado de escanteio. Você pode até chegar na idade, mas você não pode aparentar tanta idade. Porque se você aparentar, você vai ser excluído dentro de um sistema. Nós temos uma questão etária no Brasil, um etarismo terrível, né? Então, se você pode ser excluído por ser obeso, você pode ser excluído por ser jovem, por ser velho. Quer dizer, você pode ser excluído de tantas maneiras. Claro. Então, já são muitas as questões a serem trabalhadas. Então, nós temos que pensar o seguinte: nós não podemos ofertar aquilo que nós não queremos receber. É simples, porque a matemática, aí eu vou para o seu sistema. A matemática é simples, 2 e 2 dá 4, não tem jeito de dar 5. Se você planta arroz, você vai colher arroz, você não vai colher feijão. Então, é uma questão simples, né? O que eu sempre falo para as pessoas, em cursos, em palestras, em todo lugar que eu estou, fiz rádio muitos anos, só em função disso. Gente, viva e deixa viver. Agora, cuidado sim, também concordo com você em gênero grau. Cuidado com muitos detalhezinhos que vão sendo colocados dentro de um colar, que vai chegar uma hora que vai pesar demais. Uhum. Sabe? Vai pesar demais. O mundo tem que chegar num ponto que não tenha isso. Eu sou homem, branco, hétero, caucasiano, Não, eu sou só um ser humano. Eu sou só um ser humano. Não, se respeitar isso já é bom, sabe, demais. Me respeite só como ser humano. Não respeite a minha sexualidade. Claro. Não, me respeite como ser humano. Né? E a mesma coisa o outro de repente é preto, é gay, é isso, é aquilo. Mas ele é um ser humano. Respeite só o ser humano e deixe o restante de lado. O que tem que acabar é a pessoa ter que se defender 24 horas por dia. Uhum. Essa defesa acho que é complicada. Você está indo de encontro com... Falamos a mesma coisa agora. Tá? E, inclusive, assim, eu tiraria, né, todos os dias de defesa disso, defesa daquilo, do idoso e tal, e colocaria só o dia da consciência. O dia da consciência? Sim, seria entendeu? maravilhoso. Então, o nome do seu programa, do podcast, tem consciência, o tarô, a minha metodologia chama tarô consciência. Né? Gente, é consciência para tudo. Porque senão vai faltar dias do ano, né, para você lembrar que você tem consciência de A a Z. Entendeu? Exatamente, vai chegar um ponto que tem que tomar cuidado na busca da individualidade, tomar cuidado para não tornar um mundo solitário. Uhum. Porque nós temos algumas coisas que são de conexão, são conectivas. Não tem como você ser tão individual assim. Eu sou isso, então eu estou excluído de você. Não! Eu sou um ser humano com os direitos de viver aquilo que eu achar que eu posso, desde que esse direito não interfira na tua vida, não é da sua conta. Né? Então, cada um que viva como queira. Né? É aquela história. Hoje, os jovens não querem mais comprar seu apartamento, não querem mais comprar carro, eles alugam tudo. Estão errados? Não. Mas os pais querem enlouquecer, né? Os pais querem que eles formem, querem que eles comprem um apartamento de 10 quartos, quer que eles... Né? Aliás, eu acho que isso um castigo. Tipo assim, eu criei vocês, eu vou ver você criar seus filhos também. Hoje, se a filha fala que não quer um filho, o pai infarta. É projeção, né? É projeção. Então, quer dizer,
São muitas as questões que precisam ser trabalhadas e respeitar o outro como indivíduo. Eu sempre falo isso. Não existe, gente, não existe crescimento espiritual fora da misericórdia, fora da empatia. Esqueçam isso. Não existe prosperidade também. Dificilmente você vai ver uma pessoa próspera. Prosperidade, gente, não é só dinheiro, não. É uma pessoa feliz, pessoa de bem com a vida, sadia, com família ou sem família, do jeito que ela escolher viver. Mas ela estar feliz sendo uma pessoa que persegue, que maltrata, que aponta o dedo, porque não condiz com Deus, não condiz com a natureza divina. Porque a divindade, onde você procurar, pelo menos até onde a gente sabe, que ninguém é dono da verdade nenhuma, mas até onde a gente sabe, não dá para misturar, né? Água com café e querer tomar água pura. Não dá. Ou você tem fé ou você tem mel. Não dá para misturar os dois. Então, não dá para trabalhar isso nesse sentido. Então, só finalizando esse assunto, e concordo em gênero grau com você, só com essa ressalva, que o que obriga essas pessoas, muitas vezes, a se dar um título, um rótulo, é para ver se são aceitas. Sim. Porque não se encaixam. É verdade. Não se encaixam. É uma coisa assim que o mundo está fazendo isso. Antigamente, as pessoas tinham um pudor de apontar alguém na rua e xingar. Hoje as pessoas abrem o vidro do carro, a gente vê isso, eu moro ali na Paulista. As pessoas abrem o vidro do carro e falam um horror pro outro. Eu fico assim, eu falo, gente, mas peraí, o que essa criatura que estava dentro do carro tem o trabalho de abrir o vidro para ofender uma pessoa que ele nem conhece, para magoar, para machucar? Qual a intenção? Né? Então é nesse sentido. Então as pessoas buscam tanto, eu vou fazer um curso de prosperidade. Gente, faça um curso de humanidade e a prosperidade vem. Eu deixei mais 2 bombinhas para ele, gente, eu estou provocando ele, viu? Estou provocando ele com essas lâminas. Vamos lá. Aqui nós temos a carta. Gente, aqui foi legal você escolher também, porque assim, o tarô clássico, que eu respeito e gosto muito, sim, que é o que eu trabalho, né? Que é o de Marcelle também, sim, é o mais conhecido popularmente, sim, né? Ele tem uma numeração onde essa carta, chamada Força, tá? É a número 11, ok? Alguns tarôs, né, principalmente por ordem esotérica, inverteu isso, né? Por tentar relacionar o tarô com a cabala, tá? Com os caminhos da cabala. Mas não leiam aqui como 11, é o arcano 11, e aqui nós temos o 14. Por que é importante eu ter falado da questão da numeração? Porque o arcano 11 é aquele final, né, do caminho solar, né, que vai do 1 ao mago, ao 11 à força. Tá? E aqui o que você tem? Né? Uma mulher, né, segurando um leão, ok? Não de uma força bruta, né? É uma força psíquica também, uma força de inteligência, de saber lidar. Né? Quem é esse leão? Somos nós. Né? Os nossos instintos, né? A nossa sexualidade, a nossa agressividade. Aí, que é o assunto. Exatamente. Né? Olha que interessante, gente. Tem um filósofo que eu gosto muito, estudo alguma coisa dele, que é o Immanuel Kant, né? Que ele fala que o ser humano, né, para se falar que é um ser humano, ele tem que ter a vontade sobre o desejo. O desejo são os nossos instintos. Ela não está matando o leão, ela não está matando os instintos, mas ela não está deixando o leão dominá-la. Ela domina o leão, a vontade, né, sobre o desejo. Tá? Então isso é aquilo quando o ego, né, alcança um ápice realmente de autocontrole, né, de força, de domínio, tá? Que é o caminho solar. Mudou de fase. Exatamente. Agora, essa carta aqui, ela vem após o arcano ceifador, né, a temperança, que é um fortalecimento, tá, que você alcança depois de passar por obstáculos intransponíveis, por ter consciência de mudança no ceifador. Né, você alcança o arcano 14, a temperança. A temperança vem da palavra têmpera, né, que é um fortalecimento não por enrijecimento, e sim por flexibilidade. Né? Então, quando você tem um aço temperado, não é que ele é mais duro, ao contrário, ele é mais flexível. As moléculas, né, ela consegue se movimentar. O famoso box de banheiro, né, o vidro, né, ele é dilatado e você esfria, você tem um vidro temperado, uma temperança. Tá? Que aí o tempo esfria ou esquenta e ele não trinca, ele não quebra. E assim é a vida, né? A nossa vida. Nós passamos por momentos, né, difíceis, desafiadores, e nós não trincamos, nós temos a têmpera.
Tá? E essa têmpora vem pelas polaridades. Tá? Então, que ela tem as asas, né, da espiritualidade, dá com os pés no chão. Que isso é a grande polaridade também da nossa vida. O plano espiritual, né, e o plano material. Como que você dá conta? Como que você abarca, tá, essas duas forças atuantes na sua vida? Isso é também um grande exercício. É um grande exercício. Eu fiz, né, eu como tarólogo, evidentemente, né, a gente tem umas coisinhas com as cartas, e nós não conversamos sobre esta lâmina aqui. Tem várias ainda. Não, mas é porque esta lâmina aqui, e o mundo, se nós podemos fazer uma dobradinha aqui também. Né? Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Então aqui nós temos julgamento, nós temos o mundo e nós temos a estrela. Eu particularmente gosto de todas, como você mesmo disse. Essa daqui, às vezes, me deixa um pouquinho aflito, com quem ela vem. Essas duas eu gosto muito. Quando você traz a compreensão do todo e tal, como essa daqui é perfeito, eu acho ela maravilhosa, eu acho incrível. Fala um pouquinho sobre essas três pra gente encerrar, só faltam as três. Então tá, vou colocar uma a uma agora, porque segurar três eu não vou conseguir. Não. A estrela, eu também compartilho com você. Essa é uma carta que também ela mudou a minha filosofia de vida. Né? Por quê? Porque eu passei a entender melhor o que eu chamo de devir, né? Que é esse flow, esse fluir. Né? É a primeira carta nua do tarô. E nudez significa despojamento. Então, depois da torre, né, que você, tudo aquilo que você construía, que você ficava preso, ficava dentro, foi destruído, né, sobra você realmente ficar nu, se despojar, soltar, né, entrar meio na letra da música, né, deixa a vida me levar. Né, é o devir, é o fluir, tá, soltar. Então você vê que ela está pegando jarros que ela retinha na temperança, que é muito ligada às emoções, né, e solta nesse fluxo da vida. Então é uma carta que eu considero assim, de muito gostoso esse momento, né? Esse soltar, esse fluir, tá? Deixar ir. Deixar ir, né? Depois o Arcano 20, que você falou que você tem um certo... Tem certas situações que ela me bota assim para... Tem certos momentos que ela me preocupa um pouco. Não é preocupa, eu nunca me preocupo. Ela me deixa mais um pouquinho apreensivo com certas situações. Essa é uma carta que também ela diz que a sua consciência mudou, tá? E que você precisa ver sua nova realidade, se despertar para a nova consciência. Esse termo eu gosto muito. Inclusive tem um livro do Eckhart Tolle, se não me engano, que fala sobre despertar de uma nova consciência, né? Então, esse processo na vida tem um momento que você percebe. Às vezes você pode estar no mesmo lugar, na mesma família, no mesmo trabalho, mas você passa a olhar a vida de forma diferente. Um momento é outro. Um momento é outro. Tá? Isso é maravilhoso também, quando eu falo do devir, né? Gente, a vida não se repete nunca. Tá? Eu sou daquele, entre os dois filósofos, né? O Parmênides, que dizia que nada muda, né? E o outro que é o Heráclito, tá? Que dizia que tudo é impossível você entrar no rio, no mesmo rio duas vezes, impossível. Né? Porque o rio não é o mesmo, você não é mais o mesmo. Eu sou muito mais Heráclito. Tá? Eu percebo isso o tempo todo. É igual fazer uma viagem 2 vezes para achar que vai curtir as mesmas coisas. Não vai, né? Não vai. Então, assim, é sempre um novo momento. E a carta do julgamento é esse despertar. Na trilogia que eu sempre estou citando aqui, né? O Neil está ali cansado na mesa e tem a palavra acorde Neil, né? É a trombeta, é o despertar. A partir dali, pode ser para você um sinal de um caminho, né? Alguma coisa que você veja. No meu caso, por exemplo, o tarô, né? Que você falou que foi a conexão que eu tive com todo o déjà vu, né? Que você comentou. Né? Então, assim, quando eu vi o tarô, foi acorde, Sérgio, na época, não existia o Aran. Tá? Né? Acorde. Então, é esse coelho branco que passa. Tá? É um tapa na orelha. É um tapa na orelha. É uma trombeta que... se você não acordar com a trombeta tocando, não vai acordar mais. E geralmente, quando é a trombeta, tá falando assim, é agora. É agora. Então, é por isso que ela me deixa apreensivo. Que ela chega e fala para a pessoa, para o consulente, é agora. Já, o momento é isso. O novo mundo mesmo para você. E essa carta é uma carta maravilhosa, a carta do mundo, né? Ela tem uma representação
muito interessante do holos, da plenitude, da completude, né? Aqui você tem esse ser, né, que flutua, né? E é interessante, porque tem uma carta que nós não falamos rapidamente, vamos ver se eu vou achar Acho aqui. Que é louco, não, pendurado. Eu queria o mostrar enforcado. um Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, pronto. Aqui. Né? Olha que interessante observar o tarô, né, às vezes na sua iconografia, né? Você tem aqui o arcano 12, que eu falei que é o início do caminho da dor, né? Que é essa carta chamada enforcado. Ele está fazendo um 4 aqui. Tá? Por quê? Ele inverteu, né, um pouquinho a ordem, né, no sentido do plano material, que é o 4, né, está superior ao plano espiritual. Por quê? Se você pegar a ponta da cabeça dele, esses dois cotovelos que ele está com para trás, você tem um triângulo aqui, que é a espiritualidade. Tá? E aí você tem a carta do mundo, ela fazendo também o 4 aqui, né? E os dois braços abertos fazendo o triângulo aqui. Tá? Então aqui é a reorganização, novamente, né, de uma ordem cósmica universal, tá? Onde o plano espiritual está superior, mas não porque é melhor, é mais importante, porque é uma ordem, entendeu? Uma ordem cósmica. Né? E muitas das pessoas querem inverter essa ordem. Né? E é uma bobagem. Tá? É que nem assim, o negativo e o positivo. Não tem melhor ou pior, sabe? É uma ordem. Né? Claro, é uma escuro, polarização. Claro, escuro. Tá? Tem. Então é só isso. Tá? E essa carta indica, né, sempre essa completude, essa plenitude. E quando ela sai como conselho, eu acho muito, ela sai muito como conselho, no sentido de que você precisa finalizar, precisa terminar, precisa completar um ciclo da sua vida. Pular o portal, né? Exatamente. Adentrar o portal. Talvez entrar, né? Porque essa aqui, na verdade, é a entrada do portal, né? Ela está entrando para o mundo, de verdade. Né? Porque tudo vai iniciar, né? Acordar para a vida, né, gente? O louco vai passar aí, vai pegar na mão do mundo e vai levar para o mago e tudo começa de novo. Querido, eu quero que você deixe um contato seu, o telefone, rede social. Vamos lá. Anotem 5 letras, né? ARHAN. ARHAN. Ponha no Google, né? Vocês vão achar meu Instagram, meu site, né? Aran. O tipo sanguíneo, tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá Depois tudo no lá. Google, Aran, entendeu? 5 letrinhas, né? Vocês acham tudo, tá? Meu Sérgio Padovan, meu querido Aran. Isso. Olha, você vendo só, rimou. Eu quero te agradecer muito. Imagina. Por você. Eu que agradeço o seu carinho, tá? Comigo, a sua inteligência, sua perspicácia, sabendo conduzir, né? Deixar a idade. Porque a gente fica falando tanto tempo que a dinâmica é importantíssima, né? A gente procura acolher. Isso aqui é uma casa onde os amigos vêm para conversar. Para a gente fazer essa grande troca. Que bom que você se sentiu acolhido, porque essa é a nossa... Instigada. Não, eu cutuco. Mas é com muito carinho, com muito amor. Gente, como eu falei para vocês, maravilhoso, não é? Então, aí, vocês se inscreveram? Não? Se inscrevam no canal. Tá? Esse é o Consciência Paranormal dentro do Instituto Ivan Martins. Entra lá, se inscreva, dá essa força, porque quanto mais gente inscrita, mais, né, gente fica sabendo, o logaritmo, né, bomba, e todo mundo fica sabendo, todo mundo vem para cá para aumentar essa nossa egrégora de luz, vamos chamar assim agora. Né? Tem vários nomes, né, gente? Mas, na verdade, são pessoas buscando, né, um caminho mais tranquilo, um caminho mais suave. Se é que isso é possível dentro do aprendizado de cada um nessa eterna escola. Um beijo no fundo do coração de cada um. Que a luz esteja com vocês e namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Um beijo no coração, até semana que vem. Amém.